40 dias de oração para uma vida, para que através de nossas vidas, das cenas, das celebrações, nós possamos levar a vida de Jesus, que está dentro de nossa vida, para mudar outras vidas, para impactar outras pessoas. E a decisão que todos nós precisamos tomar é: minha vida vai ser para contagiar, ou minha vida vai ser para contaminar? Eu quero ter uma vida contagiante, ou eu quero contaminar? Se eu tenho coisa boa, eu vou contagiar. Se Jesus está na minha vida, através de mim eu posso contagiar. Mas se eu der lugar a coisas ruins, a sentimentos ruins, a dificuldades, tomar conta da minha vida, eu vou, ao invés de contagiar, contaminar. Nós vimos na semana passada sobre o coração contagiante, baseado na parábola do filho pródigo ou do pai amoroso. E hoje nós queremos, essa segunda mensagem dessa série, falar sobre atitude contagiante. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, verso 10. Uma oração, ou a parte da oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim. Na minha versão aqui atualizada diz assim: renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos ler juntos aqui a versão que está no slide? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Espírito estável. Levante sua mão assim. Vamos ler novamente e fazer uma oração agora em cima daquilo que Davi pediu. Vamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Um espírito estável. Talvez o maior inimigo de uma pessoa, irmão, seja uma atitude ruim, ou uma vida oscilante. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Quem tem um chefe assim, não vou nem pedir para levantar a mão, porque pode comprometer alguém. Você chega no trabalho e já pergunta assim: como é que ele está hoje? Está bem ou está mal? O dia que o homem está com a macaca, não é? Sai de baixo. Na minha terra, quando a pessoa amanhece assim, diz que amanheceu com o ovo virado. Já ouviu falar isso? Não chega perto de mim hoje não, porque eu amanheci hoje com o ovo virado. Não estou bom. Mas como é que eu vou saber o dia que você está bem e o dia que você está ruim? Por isso que Davi orou e disse: Senhor, eu quero um espírito estável. Me ajuda a não oscilar. Me ajuda a manter uma vida estabilizada, equilibrada. Eu não posso ser um bom crente hoje e amanhã ser um mau crente. Eu não posso estar cheio do Espírito Santo hoje e amanhã estar na carne. Eu não posso querer Jesus hoje e amanhã querer o mundo. Será que é isso que Deus tem para nós, irmãos? Uma atitude estável, um
um espírito estabilizado. E a sua atitude vai determinar a sua altitude. Vamos falar juntos? A minha atitude, vamos lá? A minha atitude determina a minha altitude. Se você tem uma boa atitude, você vai ter uma boa altitude. Se você mete os pés pelas mãos, você vai, cair. Quantas oportunidades, quantas coisas boas que aparecem na nossa vida vão depender de termos uma atitude correta. Nosso exemplo de hoje é José. A história dele está registrada no livro de Gênesis. Talvez a maior biografia registrada na Bíblia, 37 a 50 do livro de Gênesis. Se você tiver oportunidade, leia. Primeira coisa que aconteceu com esse jovem, ele foi vendido por ciúme pelos seus irmãos. Mas ele manteve uma atitude correta. Chegou no Egito, ele era escravo e foi trabalhar na casa de Potifar. Quando chegou lá na casa de Potifar, ele foi injustiçado, foi caluniado pela esposa de Potifar, que queria ter um caso com ele, e ele rejeitou aquela mulher. E a mulher então entregou ele e disse que ele fez uma coisa que ele não fez. Mas a atitude dele continuou estável. Quando ele chega no cárcere, preso por uma coisa que ele não fez, ele era um preso tão maravilhoso, ele ajudava o carcereiro a cuidar das suas atividades, que ele passou, irmãos, a ser o homem de confiança do carcereiro. Mesmo preso por causa da injustiça, ele se manteve, o quê? Estável. Vendido pelos irmãos por ciúme, coração e atitude estável. Injustiçado pela mulher de Potifar, preso, estabilizado. Ele era um filho especial, por isso que Jacó o tinha como um filho diferenciado, porque ele tinha algo diferente. Ele vai para a casa de Potifar, e Potifar confia todo o cuidado da sua casa a ele. Ou seja, ele era um escravo especial. Ele não mudou. Você está percebendo? Ele era filho e ele era bom filho. Ele de filho virou escravo, e ele passou a ser um bom escravo. De escravo parece que ele piorou. Aí ele vai ser prisioneiro, preso, encarcerado. E ele vira um bom. Não importa o que você é, onde você está, importa o que Deus vai fazer no seu coração e como que é a sua atitude. E aí, por causa disso, ele virou o governador. E aí ele era um bom. Você quer ser bom governador, mas você não quer ser bom filho, não quer ser bom escravo, nem quer ser bom carcereiro, bom prisioneiro. Aí fica difícil. Outra coisa que eu acho maravilhosa em José, irmão, é que ele era um camarada descomplicado. Ele era descomplicado. Ele não ficava complicando as coisas. Isso é uma coisa muito boa, porque ele estava em casa com o pai, descomplicado. Virou escravo, descomplicado. Virou prisioneiro, descomplicado. Irmãos, nós somos muito complicados, gente. Nós complicamos muito a vida. Nós encrencamos com tudo. Nós deixamos de viver tanta coisa boa por causa de bobagem. Eu tenho falado aqui, irmãos, que casamento é uma bênção só para o primeiro andar. Lá no céu não tem casamento, não. Lá no céu, Jesus Cristo que falou, ninguém vai casar e vai se dar em casamento. E quanto tempo do seu casamento você está perdendo com bobagem? Aproveitem. Uma hora essa bênção acaba, e aí você vai ficar
Fica ligado. Queria ler com os irmãos um pouco da história de José, que está lá em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Amém? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2, vamos ler juntos? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Verso 6, vamos ler? Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte e de boa aparência. Verso 7 diz: aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Verso 8, vamos ler? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Verso 9 diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Verso 13, vamos ler? Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugido para fora. Verso 16, vamos lá? Conservou ela junto de si as vestes, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, e ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou aonde? Aonde, irmão? Cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Olha o 21, vamos ler? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Vamos fechar o 23? E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Primeira coisa, José está na casa de Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprado pelos ismaelitas. Como José, nós precisamos ter esses valores para termos uma atitude contagiante
nos dias mais difíceis que passamos e que possamos contagiar os que estão próximos a você. Quais as atitudes de José? Primeiro, viva com atitude de intimidade. Vamos ler? Viva com atitude de intimidade. De olho no versículo 2. Deixa a sua Bíblia aberta. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A bênção de Deus chegou na casa de Potifar por causa da presença de José lá. Mas eu te pergunto, a bênção de Deus estava sobre José apenas porque ele era um israelita de nascimento? Ou porque ele era um homem temente a Deus? O que os irmãos acham? A bênção que estava sobre José, o Senhor estava com ele, diz o versículo 2, não era apenas porque ele era um descendente de Abraão. A bênção que estava com ele é porque ele tinha vida com Deus. Vida com Deus vai fazer toda a diferença. Vida de intimidade com Deus. Deus tem nos chamado para ter intimidade com Ele. Se você quer ter uma atitude contagiante, uma vida contagiante, seja um homem e uma mulher que ande com Deus. Segundo lugar, viva com atitude de humildade. Vamos ler juntos? Viva com atitude de humildade. Versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que realizava. Quem é que fazia José prosperar? Deus. José era um homem que reconhecia que tudo de bom que acontecia com ele e por causa dele, não era por sua própria causa, mas era porque Deus o abençoava e estava com ele. Se você quer ter uma vida contagiante, a primeira atitude, uma das primeiras atitudes que nós precisamos ter é humildade, irmão. É entender que tudo de bom que acontece, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por causa de quem? De Deus. Não por nossa causa. Deus falou com Moisés, e está registrado em Deuteronômio. Quando vocês conquistarem a terra, não digam a força do meu braço me fez conquistar a terra, mas digam, o Senhor deu forças ao meu braço e por isso eu conquistei a terra. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos e entender que tudo que temos e somos, tudo que produzimos e fazemos, não é por causa dos nossos bonitos olhos, nem porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque Deus está nos abençoando. Se tirar a bênção de Deus de cima da nossa vida, nós não temos nada. Terceira atitude é uma atitude de integridade. Viva com atitude de integridade. Vamos falar? Viva com atitude. Versículo 3 ainda, diz assim, agradou-se, versículo 4, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Certamente não foi no primeiro dia que isso aconteceu. Potifar começou a observar o comportamento de José. E à medida que o tempo passou, José passou a ganhar confiança do seu senhor. Ele era um homem tão espetacular,
tão íntegro, tão responsável, tão maravilhoso, que aos poucos Potifar foi deixando mais responsabilidades para ele, e chegou ao ponto de Potifar entregar a chave da sua casa e dizer assim: eu confio tanto em você, que você tem a chave da minha casa. Você seria capaz de dar a chave da sua casa para alguém de fora da sua família? Você confiar tanto em alguém, a ponto de você deixar essa pessoa responsável por tudo que é seu? Você não precisa mais fiscalizar, você não precisa mais fazer nada. Um dia desse para trás eu tive a oportunidade de conversar com um homem na rua. São essas coisas que Deus coloca a gente nas circunstâncias. E ele em meia hora contou a vida dele praticamente toda para mim. E uma das coisas que, lá pelas tantas, ele disse assim: faz mais de 10 anos que eu estou afastado da igreja. E eu disse: está faltando o que para o senhor voltar? Ele disse: até hoje eu não consegui perdoar uma pessoa. E ele disse que ele era um empresário, empreiteiro, sei lá o quê. E ele, da igreja dele, tinha um camarada maravilhoso, um homem excepcional, pregador, cara daquele que todo mundo confiava. E ele resolveu colocar esse rapaz para administrar uma coisa dele. E ele descobriu lá pelas tantas que aquele homem estava roubando. E ele deixou que isso entrasse no coração dele, e ele se afastou até da igreja por conta disso. Você não devia se afastar da igreja por causa de ninguém, mas é uma pedra de tropeço que se coloca. Você confiar em alguém e alguém te decepcionar. José era um homem íntegro, era um homem que podia confiar nele de olhos fechados. Potifar deixou todas as coisas aos seus cuidados. E ser íntegro, irmão, é ser inteiro. Essa palavra íntegro tem a ver com inteiro. Um homem íntegro é um homem inteiro, não é um homem pela metade. Um homem íntegro é um homem honesto em todas as suas atitudes. É um homem que faz o que é certo, não porque as pessoas estão olhando, mas é um homem que faz o que é certo, porque honra ao Deus que ele serve. Se você quer ter uma vida contagiante, peça ao Senhor que a cada dia essa integridade esteja refletida na sua vida. Moody dizia que caráter é aquilo que você faz no escuro. Você não faz o bom ou o certo porque alguém está te fiscalizando. Você faz o bom e o certo porque você é um homem e uma mulher íntegra. Quarto lugar, irmão, viva com responsabilidade. Vamos falar? Viva com atitude de responsabilidade. Verso 5. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que coisa maravilhosa. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no... Por causa de Potifar? Era. Por causa de quem? De José. José era um bom mordomo. José era um homem em que tudo que se colocava nas mãos dele, ele fazia bem. Aí você pensa assim: eu queria tanto mais, eu queria tanto prosperar, eu queria tanto crescer, eu queria tanto um emprego melhor, eu queria tanto mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta: você tem cuidado daquilo que você tem? Ou você tem agido com pouca responsabilidade? Deus fez o teste. Deus colocou José para cuidar de uma casa,
para cuidar para administrar uma casa, uma fazenda, e ele foi responsável, e depois Deus o colocou para ajudar a cuidar de uma prisão, e ele foi responsável, porque ele foi responsável cuidando da casa de Potifar. Lá na frente Deus o colocou para cuidar de quê? De todo o Egito. Você quer cuidar do Egito, mas não está cuidando da casa de Potifar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cuida daquilo que você tem. Irmão, cuida do pouco que você tem, que Deus vai te colocar sobre o muito. Seja responsável. O meu emprego ainda não é o melhor, mas seja o melhor empregado, porque Deus vai honrar a sua responsabilidade e vai te colocar numa posição melhor. Amém? Seja um bom marido, seja um bom pai. Você tem um ministério na igreja, faça com amor, com zelo, porque Deus vai te levantar e vai te colocar em outro lugar. Ah, pastor, eu queria ir para esse ministério tal, mas o seu ministério que você está fazendo hoje, você é responsável? Você faz com amor? Você faz com fidelidade? Como que você vai adiante se você não está sendo bom naquilo que Deus está te dando? Irmão, a palavra de Deus diz: foste fiel no pouco, e aí eu te coloco aonde? Sobre o muito. Fiel no pouco, para ser colocado sobre o muito. Versículo 6 diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. E aí você começa a ver, é aquela metade do filme que a tensão começa. Até o versículo 6, só coisa boa. José era isso, era aquilo, a bênção de Deus, blá, 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 blá. Mas diz também, versículo 6, que ele era atraente e de boa aparência. Às vezes isso é um problema. Ser atraente e de boa aparência. Você pensa, irmão, o seguinte: irmã, olha, eu estou fazendo tudo certinho, Deus está me abençoando, minha vida está boa, minha família está boa, a igreja está boa, meu ministério está legal, as portas estão se abrindo. E aí quando você menos espera, você começa a ter problema. Porque nós achamos o seguinte, que a gente só tem problema quando está fazendo coisa errada. É ou não é? Se o irmão está passando por tribulação, fica doente, fica com algum problema, a gente acha o quê? Tem problema na família? A gente acha o quê? Pecado. É a mão de Deus pesando em cima da cabeça dele. Quem disse que é a mão de Deus? Você não sabe. Jó sofreu tudo que sofreu, era a mão de Deus? Foi por causa de pecado? Foi provação. Então você para de achar que problema acontece só quando a pessoa está com a vida errada. Problema acontece às vezes quando nós estamos fazendo tudo certo. Faça tudo que é certo, espere bons resultados, mas espere também problemas. E eu costumo dizer, se você está com problema, como é que é? Você está no caminho certo. Não tem problema nenhum, está tudo jóia, na igreja, 100%. Eu começo a ficar preocupado, começo a coçar a cabeça, eu disse, não é possível, nós estamos no caminho errado. Porque se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos atrair a oposição de Satanás. Prestou atenção nisso, irmão? Se você decidir fazer o que é certo, pode se preparar, você vai passar por dias difíceis. Pior ainda, para aqueles que Deus tem um propósito especial na vida. Para aqueles que aos olhos de Deus recebem boa atenção, sabe o que o diabo quer? Ele começa a cobiçar a sua vida. Todo aquele que atrai a presença de Deus vai ser cobiçado pelo diabo. Apareceu uma mulher na casa de Potifar, era a mulher do chefe, do patrão. Não sei se era feia, se era bonita, mas ela começou a assediar o menino. 18 anos, 19, 20, não sei, saradão.
escravo daquela época, andava sem camisa. Ela começou a olhar para ele e começou a se interessar. Cuidado, irmão, a tentação de Satanás vai chegar até você. Não vou nem pedir para você repetir. A tentação de Satanás chega até você. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou o quê? Começou o quê, irmãos? Cobiçá-lo e convidou. Olha só o convite, sutil, não é? Venha e deite-se comigo. Martinho Lutero dizia: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Todos nós passamos por tentações. Na área do sexo, na área do poder, na área do dinheiro. Não sei qual que você passa, mas você precisa pensar que você não pode ceder ao mal, porque o mal é destruidor. E às vezes o diabo faz o fel virar mel. O diabo faz pé de galinha virar coxa. Você fica ligado e presta atenção. Cuidado, meu irmão, porque a tentação do diabo chega. Nós precisamos orar e andar na presença de Deus. Toda mulher que está aqui, esposa que está aqui, se colocasse um bip no seu marido, que apitasse na sua casa, toda vez que esse homem vê uma mulher bonita na rua, você ficava doida. É ou não é? Bip, 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 bip. Bip, bip. Você pega o telefone e liga. Você está onde, miserável? Aí você corre da tentação. Você foge da tentação. Você é solteiro e sabe que solteiro não tem vida sexual, que anda na presença de Deus. Precisa fugir da tentação do inimigo. É só pela graça de Deus e pelo fogo do Espírito ardendo no seu coração. Mas você pensa que o diabo não vem uma vez só, não. O diabo vai insistir. Ela fez um convite para ele e falou o quê? Vem e deita comigo. Ele falou o quê? Estou fora. Fui. Correu. Porque tentação é assim, sai dela rápido. Não fica brincando não. Sai. Cuidado com as amizades coloridas. Corre. Cuidado com o papo no Facebook, no WhatsApp, onde ninguém está vendo. Sai. Presta atenção. Porque não vai ser a primeira vez, não vai ser a segunda vez, mas ele vai continuar insistindo. Ela começou a preparar o bote. Ela se recusou, mas ele se recusou. Diz o versículo 8 e 9. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que ele tem deixou os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ela desistiu, irmão. Até que ela um dia, quando não tinha ninguém em casa, ela agarrou o menino. Tarada. Pá. E que roupa ruim, miserável é essa que ele usava, que rasgou na mão dessa mulher? Ou ela estava assim, usada mesmo por uma pombagira, que só a misericórdia deu. Agarrou o menino, e o menino, aí você podia dizer assim, ah, Senhor, aí já é demais. Ela me convidou, ela me disse, agora ela me agarrar, aí é difícil. Mas ele, roupa ruim, ficou um pedaço na mão dela. A mulher possuída inventou uma história e disse que quem agarrou ela foi ele. E como prova, camisa na mão. Por causa daquilo ali, José foi parar na cadeia. Para terminar, irmão, sua atitude manterá estável e contagiando outras pessoas quando você viveu uma vida de temor. Finalzinho do versículo 9 diz assim:
Como é que eu posso fazer isso? Potifar não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Eu posso de tudo aqui nessa casa, só não posso tocar em você, que é a mulher dele. Como poderia eu fazer algo tão perverso contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Se você quer ter uma vida contagiante, volta um pouquinho, você precisa viver uma vida de temor. Deus está vendo, irmão. Tem muito crente que diz que acredita em Deus, mas está vivendo como se Ele não existisse. Tem muitas pessoas que professam acreditar em Deus, mas parece que o que você faz está dizendo que você não tem o temor de Deus. E Deus é amor, Deus é bondade, Deus é longânimo, mas Ele também é fogo consumidor. E Davi, por causa do pecado com Batseba, se arrependeu, esse Salmo 51 que nós lemos, mas Deus falou, por causa desse pecado, a espada nunca mais sairá da sua casa. E o menino que foi gerado do pecado morrerá. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado fica. O que é maior, a semente da melancia ou a melancia? A consequência é muito maior do que o pecado. Potencializa o pecado, as destruições que o pecado vai trazer na sua vida, para que você possa fugir dele antes que seja tarde demais. Porque são 10 minutos de alegria, de satisfação, do dinheiro errado entrando no bolso, mas que lá na frente vai te trazer muita amargura e muita dificuldade. Temei a Deus e andai nos seus caminhos. Foi o que ele disse para o povo. Segunda coisa, irmão, toma uma decisão sábia. Assim, embora ela insistisse, versículo 10, dia após dia, não foi só um dia, mas todo dia ela estava atacando ele. Ele se recusava a deitar-se com ela e também se recusava, olha só, ficar perto dela. Se aquilo está te fazendo mal, por que você vai ficar perto? Por que você vai se expor àquilo? Então sai daquilo. Ele fugia dela. Ela estava ali, ele ia para lá. Ela estava lá, ele ia para ali. Ele era um homem sábio. Pede a Deus para que as decisões que você tome sejam decisões sábias, para que você não possa meter os pés pelas mãos. Porque ele sabia que quanto mais perto dela, mais tentação ele teria. Ele fugiu e ele se afastava dela, porque ele era um homem sábio. Terceiro lugar, foge do pecado. Um dia ele entrou em casa para fazer as suas tarefas, versículo 11. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Olha como é que o diabo vai armando. Naquele dia não tinha ninguém. Ela agarrou o manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas o que ele fez, irmãos? Fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Foge do pecado. Mesmo que isso vai te custar a sua reputação. Ele preferiu perder a posição que ele tinha como servo principal da casa de Potifar a cometer o pecado. Quarto lugar, foge e vive acima das intrigas. Você precisa, irmão, viver acima das confusões. Você precisa pensar. Quando ela viu, versículo 13, quando ela viu ao fugir que ele tinha deixado o manto em sua mão, ela fez o estardalhaço. Ela disse, olha, ele veio aqui, ele me agarrou e está aqui a prova. E quando José foi chamado e foi entregue à prisão, ele não foi lá e procurou se vingar dessa mulher.
mas ele entregou ela nas mãos de Deus. Se fosse você, quem aqui já foi injustiçado? Quem aqui já disseram que você fez uma coisa que você não fez? Quem aqui já passou por um caso, talvez não igual aqui, mas semelhante? Qual é a atitude que você tem? A primeira coisa que a gente faz é: quem falou? Onde falou? Como falou? Eu vou lá agora. Mais uma vez, lembrando da minha terra, na minha terra tem um tal de tirar pergunta. Não sei se aqui é assim. Eu vou lá agora, vou tirar pergunta fulano. Eu nunca vi ninguém tirar pergunta. Pergunta a gente faz, não tira. Não entendo esse negócio. Tirar pergunta? O que é isso, irmão? Você é um servo de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Uma mulher que tem o brilho do Senhor. Vai se rebaixar a ficar com intriga, com futrica, com fofoca, com coisinha boba, com indireta. O que é isso? Presta atenção. José estava para além desses problemas. Ah, pastor, tem muita gente me perseguindo, tem muita gente falando mal de mim, tem muita gente se opondo. Deixa falar, deixa gritar. Não perde o sono quando os inimigos gritarem. Só perca o sono quando a sua consciência te acusar. Aí você perde. Agora, quando os inimigos estão falando de mim, esses dias uma pessoa falou comigo: o senhor não sabe o que falar do senhor. Eu disse: não quero nem saber. Por favor, não me conta. Não me conta, eu estou para além disso. Estou para além disso, deixa a pessoa resolver com Deus, se falou, se não falou. Às vezes é justo, às vezes não é justo. Eu não estou nem aí. Irmão, agora quando a sua consciência te acusar, aí sim, fica preocupado. Agora, quando as pessoas estão falando de você, preocupa com isso não. Você vai querer dar ibope à mentira. Você vai querer dar ibope a Satanás. Você vai querer perturbar a sua família, sua casa, sua profissão, por causa de bobeira. Você anda na verdade na luz de Cristo, onde você não tem do que se envergonhar. E Deus vai ser o seu juiz e o seu advogado. Amém? Agora, em quinto lugar, que aí a coisa melhora um pouco. Confia que haverá alívio do céu nos seus piores dias. Vamos falar? Confia que haverá alívio do céu nos seus piores dias. Ele foi para a prisão, que dia ruim. Ele foi posto lá como prisioneiro, injustiçado, ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José. E ele o tratou com bondade, concedendo-lhe o quê? A simpatia, versículo 21, a simpatia do carcereiro. Você está vivendo um dia ruim? Você está passando por dias difíceis? Não deixe de ser bom. Não deixe de ser honesto. Não deixe de ser honrado. Não deixe de ser um bom crente. Que você vai cair na graça de Deus e Deus vai levantar alguém para te abençoar. Quem recebe essa palavra? Amém? Deus vai levantar alguém para te abençoar. Se tem alguém que te amaldiçoou, se tem alguém que te prejudicou, se tem alguém que quis o mal, Deus vai lá na frente derramar coisa boa sobre a sua vida. O carcereiro simpatizou com José. Mantenha-se bom. Você vai cair na graça de uma pessoa que tem uma chave na mão para abrir uma porta para você. Amém? Sexto, estou terminando, e último. Acredite que com Deus, no final, tudo vai ficar bem. Versículo 22 e 23 diz assim: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Que essas palavras possam ser aplicadas também na sua vida. Deus vai estar com você. E tudo que você fizer vai ser coisa boa. Nenhuma derrota com Jesus é definitiva. Prestou atenção?
nenhuma derrota com Jesus é definitiva. Se Jesus está, a derrota não vai ser seu estado final. Se Jesus está, seu estado final é vitória. Agora, se Jesus não está, até a vitória se torna coisa ruim lá na frente. Viver sem Cristo é fácil. Viver sem Cristo é mole. Eu quero ver morrer sem Cristo. Morrer sem Cristo é que vai ser difícil. Então viva com Cristo. Viver com Cristo às vezes não é fácil, mas morrer com Cristo é maravilha de Deus. Nós vamos para a glória, glorificar o nosso Deus para toda a vida. Amém? Ô irmão, versículo, capítulo 41, depois se você puder ler, você vai ver Faraó trazendo José para o palácio e colocando esse homem acima de todos os governadores do Egito. Ande sempre com uma atitude de integridade e você vai ser honrado por Deus. José viveu pela fé, contagiou sua família e mesmo após a sua morte deixou um legado, porque ele disse aos seus irmãos lá na frente: eu vou morrer, mas Deus tem uma promessa. Levem os meus ossos, porque meus ossos não vão ficar no Egito, meus ossos é para ser levado para a terra prometida. Até depois da morte ele continuou confiando em Deus e deixando um legado. Quando os israelitas saíram do Egito, comandados por Moisés, eles levaram a urna com os ossos de José para enterrar 400 anos depois. Viver com Cristo, que coisa maravilhosa. É isso que Deus tem para cada um de nós. Semana que vem nós vamos falar da mente contagiante. Vamos orar? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Que Deus nos ajude, irmão, a colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e visto, para ter uma vida contagiante. Vamos ficar de pé um pouquinho?